Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula de História, que tem por título Introdução ao Estudo da História. Essa aula é a continuação da aula que nós iniciamos anteriormente. O que é história? A história é uma ciência que busca fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas do presente e do passado, e sobre as transformações pelas quais essas sociedades passaram ao longo do tempo. Estudar os acontecimentos do passado nos ajuda a compreender como era a vida das pessoas que vieram antes de nós e perceber quais costumes e práticas do modo de vida delas mudaram e quais permaneceram. Vamos ver como é o trabalho do historiador. O historiador estuda o passado a partir de perguntas e dúvidas que surgem no presente. Por exemplo, se o historiador deseja compreender por que existem mais afrodescendentes no Sudeste e no Nordeste do Brasil do que na região Sul, ele vai ter que investigar o tráfico de escravos, tá certo? Trazidos para o Brasil e as atividades econômicas que eles desenvolveram, tá certo? A pergunta que o historiador procurará responder pode estar relacionado a um passado recente ou a um passado distante. Ou seja, se o historiador ele quiser saber como o futebol chegou ao Brasil, é uma história que tem pouco mais de 100 anos, tá certo? Ou seja, é um passado não tão distante. Mas, se a intenção dele é saber como surgiu a democracia, o cristianismo, a produção de papel, tá certo? O historiador ele irá investigar um passado muito, muito distante, tá certo? Como é possível para o historiador investigar um passado que não existe mais? Isso é possível? Sim. Se nós pararmos para refletir, vamos concluir que as pessoas, ao longo das suas vidas, elas deixaram vestígio do que elas fizeram e também do que elas pensaram. Ou seja, elas tiraram fotografias, elas escreveram cartas, elas leram livros, elas ouviram música, tá certo? E isso vai perdurar por milhares de anos, certo? Para chegar a qualquer conclusão em seus estudos, os historiadores precisam examinar fontes diferentes. Fontes históricas. Elas são as marcas deixadas pelas pessoas que são utilizadas pelos historiadores em suas pesquisas. Aquelas marcas que eu falei anteriormente, que as pessoas deixam, ou seja, elas escrevem livros, elas ouvem músicas, elas usam e compram diversos objetos. Isso são as marcas que as pessoas deixam ao longo de suas vidas. Essas fontes históricas, elas podem ser materiais ou imateriais. As fontes históricas materiais são documentos escritos de vários tipos, livros, fotografias, roupas, cartas, pinturas, monumentos. As fontes históricas imateriais são memórias, músicas, lendas, língua. Vamos para mais um tópico: as fontes históricas e as interpretações. Hoje está claro para os historiadores que a história não é o retrato exato do passado, mas uma interpretação sobre parte desse passado. Podem existir, inclusive, várias interpretações ou relatos sobre um acontecimento, ou seja, um acontecimento, algo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, pode ter várias interpretações. Aí, como saber a história real, como saber qual o verdadeiro acontecimento, tá certo? Isso não quer dizer, contudo, que qualquer versão pode ser aceita,
porque a história não é um relato ficcional. Ao investigar o passado, os historiadores reúnem muitos documentos e versões diferentes sobre o período em estudo. Em seguida, eles cruzam todas as informações, verificam se elas são confiáveis e escrevem uma narrativa consistente sobre os acontecimentos. A história e as outras áreas do conhecimento. Existe uma interdependência entre o trabalho do historiador e de outros pesquisadores. A história, como todas as áreas do conhecimento, não está isolada. Ela faz parte de um todo cujo objetivo é estudar o ser humano e a sua vida ao longo do tempo. Vocês podem observar uma imagem, tá certo? Que ela está no livro de vocês de história, na página 15. Veja essa legenda que tem ao lado. Para estudar os povos indígenas, os historiadores, eles trabalham em conjunto com antropólogos, linguistas, arqueólogos e outros. Vou deixar uma atividade para vocês, é a nossa segunda atividade de história, com 6 questões. A primeira questão é a seguinte: qual é o objeto de estudo do historiador? Certo? Quais materiais são utilizados pelo historiador para fazer suas pesquisas? O que são fontes históricas? Qual o ponto de partida da pesquisa histórica? 5. Classifique as fontes históricas listadas abaixo em materiais e imateriais, ou seja, lenda, canções, brinquedos, fotografias e livros, depoimento, conhecimentos medicinais, tá certo? Vocês vão dizer se essas fontes históricas elas são materiais ou imateriais. A 6ª questão: faça uma pesquisa sobre o passado histórico da cidade que você mora, enfatizando a origem do nome da cidade, tá certo? E vocês podem colar fotografias antigas ou atuais. Essa questão é a seguinte: eu gostaria que vocês conversassem com pessoas de mais idade que vocês, ou seja, avós de vocês, bisavós, tias de vocês, para elas relatarem um pouco desse passado histórico da nossa cidade, da cidade que você mora. Pergunte a ela diversas coisas sobre esse passado histórico, que ela vai falar muitas curiosidades, que eu até poderia falar aqui, que eu já tomei conhecimento de muitos fatos históricos, tá certo? E eu gostaria de que vocês também conhecessem e compartilhassem, tá certo? Na atividade de vocês. Se possível, cole fotografias, tá certo? As antigas e as atuais. Bons estudos, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.